Então Elias é um homem que foi levantado por Deus e que, de alguma maneira, ele está presente em toda a Escritura. No Novo Testamento, alguns teólogos até pensam que é o João Batista esse Elias, né? A Bíblia termina dizendo que o profeta Elias vai voltar para reconciliar pais com filhos. Então Elias é aquele que fez sinais, prodígios e maravilhas, é uma pessoa que até hoje, por exemplo, na Páscoa judaica, na tradição, eles deixam a cadeira vazia na casa, que é para a chegada do Elias. Então há uma expectativa, porque é ele que vai reconciliar, né? O Júnior falando dos conflitos, os conflitos internos, os conflitos externos da nossa vida. Então aonde está a reconciliação? Quando a gente entende a figura do Elias. Lógico que o Elias não vai voltar em pessoa, né? Mas é aquilo que é o ministério do Elias, o espírito, no sentido daquilo que é o que ele significa para as nossas vidas. E há muitas coisas lindas que a gente pode aprender com Elias. E aqui houve um confronto de poderes, né? Havia um rei chamado Acabe, e o Acabe tinha uma mulher chamada Jezabel, e que tinha muitos profetas de idolatria, os profetas de Baal, né? E eles estavam pervertendo a fé do povo de Deus naquela época. E Deus levanta Elias para fazer um confronto a respeito daquela jornada que o povo, através do rei, estava seguindo. Então, a pergunta para nós é: quais são os caminhos que eu tenho seguido? Qual é a escolha que eu tenho feito? É uma escolha que me aproxima de Deus? É uma escolha que agrada o coração de Deus? Quando o Paulo Júnior está dizendo aqui, fala: olha, Deus está lá querendo nos achar. E Deus está em busca até hoje de algumas pessoas. Aliás, ele diz assim, que Deus está em busca dos verdadeiros adoradores, daqueles que o adorem em espírito e em verdade. Então Deus ainda está em busca, né? De quem? Dos adoradores. E quem são esses adoradores? Aqueles que são, uma vez mais, que a gente começou a aprender, impulsionados pelo Espírito, impulsionados, né, pela revelação divina. Não é a força, a nossa capacidade que vai gerar o nosso caminho até Deus, mas é a consciência daquilo que Deus já gerou no Filho dele, Jesus. Então Jesus é a consumação de todas as coisas. Por isso que quando ele morre, fala: está consumado. Então o caminho de reconciliação, caminho de restauração e de confrontos espirituais. A gente estava conversando no ônibus, o André falando: olha, teve uma grande reunião, né, de satanistas nos Estados Unidos, isso percorreu aí toda a mídia. Eu quero dizer para vocês que eu já vi esse confronto. Meu avô era macumbeiro, era um centro de Umbanda e Quimbanda, né? E eu era criança e eu frequentava um lugar que criança não podia frequentar. E eu já vi muita coisa estranha, esquisita em matas como essa. Eu ia com eles acompanhando para fazer trabalho na mata. E poderes, autoridades, de ver gente subindo na cachoeira onde a água cai, ou quando estava reunido assim, estava chovendo e a vela não apaga. Isso era sinais poderosos. Graças a Deus meu avô se converteu antes de falecer, e a gente conviveu com esse confronto de poderes. E meu avô falava assim: não, eu sou do diabo, o meu senhor é o diabo. Por muitas vezes vi isso. Ele sumia pro meio do mar, eram coisas muito estranhas. Muita gente fica empolgada com esse sobrenatural. Mas como o Júnior mesmo disse, se a mudança não começar dentro do meu coração, internamente, essas coisas, ao invés de me aproximar de Deus, elas me pervertem para me levar por caminhos que são sobrenaturais, e o são, mas que não são aqueles caminhos bons, perfeitos e agradáveis que Deus tem para nós, a vontade dele.